Saudações, eu não quero celular. Meu nome é Murilo e eu quero distrair a loja. Uma coisa que é difícil entender pra gente é que o mundo material, o mundo físico, o mundo aparentemente externo, esse mundo que a gente enxerga através dos 5 sentidos, são na verdade criações da mente. São projeções mentais. O próprio cérebro, o próprio corpo humano, os corpos ao redor do corpo humano que dão referência e sustentam toda a vida material, são projeções da mente. Ou seja, a mente não é uma projeção do cérebro, mas o próprio cérebro é uma projeção da mente. E a gente tem uma mente primitiva, uma mente mais essencial, fundamental, mais estrutural, mais elementar, que foi chamada de complexo reptiliano. Isso porque essa mente ela é responsável pelos instintos, responsável pela parte instintiva da mente, a parte que cuida dos movimentos automáticos, como batimento cardíaco, como funcionamento metabólico e as funções mais voltadas ao instinto, como necessidades sexuais, necessidades físicas, necessidades biológicas e assim por diante. Essa parte da nossa mente, que é considerado como a parte básica, a parte fundamental, ela tem pouca capacidade emocional e racional. Isso se tem. Talvez até tenha, mas é muito insignificante. Isso porque a função dela é exatamente essa, de realizar essas funções básicas, acima de qualquer coisa. Então ela vai ignorar os impulsos racionais e vai ignorar também os impulsos emocionais. Por isso é interpretado, os reptilianos, entre aspas, são interpretados como seres racionais, seres frios, calculistas, sem emoção. Só que no caso eles não seriam nem calculistas, porque eles são instinto puro, no caso. E aí é uma questão da gente não separar aquilo que algumas pessoas veem fora com o que está dentro de nós. Porque aquilo que foi projetado fora foi antes idealizado dentro. Os sentidos absorveram a informação e modelaram essa informação. E aí eles criaram certas formas capazes de serem experimentadas por nós, que usamos os 5 sentidos. Então, os reptilianos, eles não são alienígenas do mal, seres do mal. Assim como os leões, os felinos, não são seres do bem. Isso porque eles são arquétipos da mente, arquétipos da nossa mente. São parte de nós. Eles não são alienígenas inimigos que estão controlando a raça humana, não. Eles são a estrutura de funcionamento da mente humana. E o que faz o eu pensar que são inimigos, que são alienígenas, que são invasores ou que são escravizadores da raça humana. Então, na verdade, é uma imaturidade do eu quanto ao instrumento que ele possui, que é a própria mente. Para conseguir compreender o reptiliano, não basta apenas a gente olhar para as histórias diversas contadas, cada uma com a sua interpretação, cada pessoa que vivenciou uma experiência com um ser como esse conta de uma forma, apesar de ter um padrão, na verdade existe uma certa diferença, isso porque a mente de cada ser interpreta esses mecanismos funcionais de uma forma diferente.
E se a gente pega essa teoria do cérebro triúnico, foi desenvolvida por um cientista chamado MacLean. Se a gente pega, ela é uma ocidentalização da teoria triúnica do ser, dos hindus. Os hindus, eles desenvolveram a ideia sobre o mundo material de que a estrutura da nossa realidade, ela tem 3 qualidades. Qualidade tamas, que tem relação com essa parte reptiliana. Rajas, que tem relação com essa parte do mamífero, que é o sistema límbico da mente. E o sattva, que tem relação com o neocórtex, que tem relação com a parte racional. São 3 qualidades, uma passiva, uma ativa e uma neutra. Essas mesmas 3 qualidades que, em essência, elas se manifestam através da matéria. Elas produzem as qualidades da matéria, o movimento da matéria, a harmonia do fluxo material. E acabam se expressando também, não só nessa teoria do MacLean, mas também na teoria atômica, na teoria dos átomos, que são divididos em 3 partículas distintas, que são próton, elétron e nêutron. Então, o inimigo, galera, o inimigo ele não é externo, porque o mundo externo ainda é uma idealização nossa em relação ao mundo, porque não somos capazes, nem mentalmente, nem fisicamente, nem espiritualmente, de compreender a realidade de forma plena. Então, a nossa mente, através da informação captada pelos 5 sentidos, idealiza as formas, cria as formas. E quando a gente se prende à ideia de separação no todo, no qual nos vemos como um indivíduo separado, então a gente começa a desenvolver ideias duais, começa a se perder nas ideias duais, começa a identificar as coisas de forma dual. Então, antes de enxergarmos esses seres, esses répteis reptilianos como inimigos, voltemos para dentro e tomemos consciência de que aquilo que está fora é um reflexo do que está dentro. Não tentemos nos separar do todo, tentar imaginar que o outro é separado de mim, porque assim veremos inimigos, assim veremos vilões, por consequência heróis também. Mas o fato é, não existem heróis ou vilões. O fato é que somos todos unidos, todos ligados, e deveríamos estar todos trabalhando em harmonia pela manutenção e fluxo da vida, ao invés de estarmos procurando nas projeções externas os responsáveis pelo nosso desconforto emocional, porque o nosso desconforto emocional é consequência da nossa imaturidade espiritual. Para que a gente consiga amadurecer de forma espiritual, a gente precisa se libertar dos julgamentos que a nossa mente faz em relação aos outros, para que a gente consiga superar as noções falsas que ela cria sobre bem e mal, sobre positivo e negativo, para que a gente compreenda essas forças antagonistas que movem tudo o que existe, para que possamos nos neutralizar em relação a elas, alcançando a liberdade de manifestação. Mas na mistura do preto e o branco